Muito bom dia, meus amigos. Semana de data FIFA, então a gente tem um volume um pouco menor de jogos. Hoje a gente tem 3 partidas da Série B e eu trouxe a análise dela para vocês aqui no vídeo de hoje. Eu quero dar 2 recados para vocês hoje. O primeiro é pedir desculpa pela ausência de vídeo no domingo. Eu acabei viajando, fui participar de um triatlo. Eu tinha gravado o vídeo, mas ele não subiu pro Drive, então eu não consegui editar nem gravar de lá por conta do horário dos outros compromissos. Então peço desculpa pela ausência de vídeo no domingo, beleza? Outro recado é que a gente já tem aqui uma odd de 10 na Bateu Bet para ter 2 gols no jogo do Atlético. Então essa é uma super odd aqui muito interessante, estou trazendo antecipado aqui e essas super cotações não costumam durar. Então se você quer pegar essa odd 10 aqui, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo também, beleza? Vamos rodar a vinheta para a gente analisar esses 2 jogos de hoje e ainda hoje eu volto com os palpites de amanhã, tentando postar antecipado na data FIFA, o volume de jogos é menor e dá para postar direitinho. Vamos que vamos. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites de hoje. 3 joguinhos e a gente começa aqui com o primeiro do dia, Amazonas contra Criciúma. Amazonas na zona de rebaixamento, perigando demais cair para a Série C. O time tem apenas 28 pontos, mas ainda tem chances aqui, porque tem o Atlético com 33, o próprio Ferroviário com 36, assim como o América, então ainda dá para sonhar. Agora o desempenho tem que melhorar, porque é um time com menos vitórias no campeonato, são apenas 6. O ataque fez 31 gols, a defesa sofreu 46. O time é o 16º pior mandante da competição também, então o desempenho em casa ele é muito fraco, tá? O Amazonas ainda tem problemas para o confronto de hoje, tem algumas baixas aqui no seu elenco, que não vai poder contar com o Carlos Acapo, Joaquim Torres e o Rafael Monteiro. Os 3 estão suspensos. O Renan e o Alisson estão no departamento médico. O time aqui, ele joga num esquema base, né, de 4-4-2, com o Henrique Almeida e o Kevin sendo os 2 principais atacantes municiados aí pelo Luan Silva. É um time que não tem uma média de gols muito alta e que em casa tem tido bastante dificuldade. A defesa do time ela é uma peneira, ele sofre gols em quase todos os jogos e isso complica demais as atuações do Amazonas, que vem de um empate com 2-2 diante do Atlético e só venceu 2 dos últimos 10 jogos. Uma surpresa aqui vencendo o Avaí e outra vitória aqui diante do Volta Redonda. A defesa vem com uma média de quase 2 gols sofridos por partida e isso é muito ruim. Vai enfrentar a equipe que é a terceira colocada da Série B, que é o Criciúma. Um time que muita gente não prospectava que fosse brigar pelo acesso, mas que vem numa campanha muito forte, quase que invencível. Perdeu só 2 dos últimos 10 jogos e só 1 dos últimos 5 fora dos seus domínios, tá? O Criciúma, treinado pelo técnico Eduardo Batista, é um técnico muito bom e é um time que consegue ser muito duro, sofre poucos gols e isso aumenta bastante a taxa de pontos do Criciúma. Mas hoje o time tem desfalques importantes para a partida também, tá? O time não vai poder contar com o Nicolas, que sofreu uma fratura no rosto, vai ficar 30 dias fora. O zagueiro Rodrigo e o meia Jonathan Robert, todos esses estão suspensos, tá? Notícia boa é que o Filipinho cumpriu suspensão e o Ian Couto, zagueiro, também voltam. A gente tem aqui um time que é muito fraco fora de casa, que sofre muitos gols, contra outro time que vem numa sequência muito forte e que sofre poucos gols. Olha o desempenho do Amazonas dentro de casa, nem é um desempenho muito ruim, mas desempenho recente aqui só tem uma vitória nos últimos 6, contra um Criciúma que só perdeu 1 dos últimos 10 jogos, vendendo caro e sofrendo poucos gols. Estão possibilitando aqui o empate no do Criciúma. Eu acho o Criciúma mais time, o Criciúma já foi lá e conseguiu vencer a equipe do Remo, subiu bastante, viagem longa, fala desse tipo de viagem, né? Bastante desgastante, conseguiu vencer, tem reforços hoje apesar de ausências, enquanto o Amazonas vai ter desfalques nas laterais, então o time não vai ter muito apoio para poder fazer criação de jogada e defensivamente também vai estar um pouco prejudicado. Com a defesa sólida que o Criciúma tem, sofrendo pouquíssimos gols, a gente fica defendido nesse empate anula, até pelo próprio 0-0. Se o Criciúma fizer um gol, a gente fica muito bem defendido também. Então eu vou recomendar aqui o empate anula do Criciúma, embora a Série B sempre seja um limbo de risco aqui apostar nessas partidas, ok? Média geral de gols também das equipes, ó, com o Criciúma marcando 1.6 e o Amazonas sofrendo quase 2. O desempenho em casa fora, como vocês viram, muda um pouquinho. Em termos de escanteios, nenhum marca muitos cantos não e ambos sofrem mais do que marcam, ok? Lado de cartões, o Amazonas é um dos 3 times que mais sofreu cartões nessa temporada, tá? Então, para quem gosta desse mercado de cartões, pode ser uma boa pedida. O Amazonas sofre muitos cartões. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Goiás recebendo a equipe do CRB. Goiás que vem na vice-liderança aqui da competição e era um dos times cotados para poder subir. Ele começou bem, depois deu uma caída boa e agora retomou e tá numa sequência muito forte, brigando pelo acesso e vem
firme aqui com Wagner Mancini comandando. Teve uma polêmica aí com um jornalista recentemente aí da entrevista pós-jogo, né? Mas o Goiás vem bem, vem forte, né? Óbvio, vai dar umas osciladas, o nível de Série B ele é muito complicado e o Goiás vem com 3 jogos aqui sem conseguir vencer. Por isso o time tá sendo um pouco questionado, né? Porque em 3 desses 5 jogos o time não conseguiu fazer gols. Hoje o time vai ter 3 mudanças, visando inclusive a maior produtividade ofensiva. Lucas Ribeiro, Brian e Jajá estão suspensos. Devem entrar aí o Tite, o Wellington Rato e o Wellington Matheus. O meio campo que tem Juninho, Rodrigo Andrade e Rafael Gava é interessante. É a frente aí com o Selmo Ramon, o artilheiro aí da Série B, né? Já há bastante tempo jogando aí nos times da Série B. Do outro lado a gente tem o CRB, que é um time daqueles que a gente tem como nota já que em casa vai muito bem e fora de casa vai muito mal. E a gente vê isso aqui nos históricos recentes, né? Venceu o Avaí em casa, perdeu pro Remo fora, ganhou do Botafogo em casa, perdeu pro Criciúma fora, ganhou do Amazonas em casa, perdeu pro Cuiabá fora, venceu o Paysandu em casa e a última vitória foi aqui diante do Volta Redonda, que é um dos times mais fracos dessa CRB. Hoje o time vai ter a volta do Henrique, que cumpriu suspensão, e nas demais posições aí o técnico Eduardo Barroca, que é um bom treinador também, deve manter a formação que ganhou do Avaí. O CRB tem um time que é um time perigoso, tá? O Dadá Belmonte, um jogador interessante, inclusive acho que jogou no próprio Goiás, Danielzinho, Thiaguinho, Mikael, mas é um time que não consegue, como eu falei, desempenhar tão bem fora como desempenha dentro de casa. E o Goiás é um dos times mais fortes dessa Série B dentro dos seus domínios, com 5 vitórias dos últimos 10 jogos. O CRB, olha só, perdeu 7 dos últimos 10 jogos fora e muitos não conseguiu fazer gols. Eu acho a linha justa aqui em 1,90 pro Goiás, o menos 0,25 ao vivo aqui eu acho que se sustenta, a possibilidade de pegar o menos 0,25 caso saia atrás. O Goiás é um time que tem um poderio ofensivo interessante, marcou 1,4 gols. Eu sei que o desempenho recente não é o melhor nesse quesito, mas a tendência é melhorar, a defesa bem mais sólida. A gente tem um cruzamento aqui, né? Um ataque muito mais forte, uma defesa muito mais sólida. Num cenário de casa fora, o menos 0,25 aqui se sustenta bastante, é a minha segunda dica pro dia, tá? Para poder finalizar, a gente tem Botafogo e Paysandu, e esse jogo, pessoal, esse aqui eu não vou fazer nada, tá? Eu vou explicar só pra vocês o porquê, aproveitar que tem poucos jogos hoje. A gente tem aqui o ruim contra o horrível, 2 times desesperados, mas com média de gols muito baixas e médias defensivas também complicadas. Então tudo que a gente vai pegar nesse jogo fica muito em risco. Gols, porque são times ruins, apostar em gol de time ruim é complicado. Nessa situação que ambos estão também, jogo de 6 pontos, quem faz o gol tem que senta em cima da vantagem e com tudo, e aí é catimba e tudo mais. O Paysandu teve um lampejo aqui com uma vitória de 4-2 diante do Criciúma, mas vinha numa sequência muito ruim fora de casa. Então, assim, são 2 jogos de times muito ruins e muito arriscado de você pegar algum dos lados. Eu acho que o Botafogo ele vai acabar caindo, o desempenho dele é muito ruim, mas o Paysandu também vinha num viés horrível. O momento é um pouco mais do Paysandu, mas no jogo em casa eu acho bastante complicado. Enfim, pessoal, não vejo valor em nenhuma das linhas, nem over, nem under, nem DNB, nem nada. Então, quando é nada, a gente pula, porque amanhã tem muito mais jogos. A gente vai ter palpites do Brasileirão aqui, palpites também dos jogos da Copa do Mundo, né, das eliminatórias e tudo mais. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Forte abraço pra todo mundo e boas bets nessa terça-feira.